Os pilotos são treinados para confiar em seus instrumentos, mas o que aconteceria se esses instrumentos colocassem a aeronave numa posição na qual os pilotos não esperavam? E se a reação fosse algo completamente diferente do que eles foram treinados para fazer? Fique ligado! O acidente do voo 4933 da Commute Air ocorreu em 4 de março de 2019, mas os acontecimentos que levaram ao acidente começaram, na verdade, vários dias antes. No dia 27 de fevereiro, 5 dias antes do acidente, o piloto que se tornaria o copiloto do voo acidentado estava voando para um pequeno aeroporto chamado Presque Isle, no norte de Maine. Ele já tinha voado para esse destino antes e se sentia bem familiarizado com o aeroporto. Durante a aproximação, ele percebeu que havia uma diferença entre os ponteiros rosa dos instrumentos de aproximação, que recebiam informações do computador de gerenciamento de voo alimentado por GPS, e os ponteiros verdes, que recebiam informações diretamente do sistema de aproximação ILS. Os ponteiros verdes indicavam que a aeronave deveria virar levemente à direita, enquanto os ponteiros rosa mostravam que a aeronave estava perfeitamente alinhada com a pista. O copiloto, atuando como piloto monitor, alertou ao comandante sobre a anomalia e ambos acharam estranho. O tempo estava bom e eles viam a pista claramente, então podiam ignorar a indicação e pousar sem problemas. O Presque Isle era um aeroporto numa área remota, perto da fronteira com o Canadá, sem torre de controle de tráfego aéreo tripulada. Devido à localização ao norte, toda a área estava coberta por uma espessa camada de neve, chegando a 5 pés em alguns pontos. Após o voo, o copiloto e o comandante discutiram relatar a anomalia do localizador, mas decidiram não fazer, pois o comandante considerou desnecessário. Outros voos que chegaram a Presque Isle nos dias seguintes também tiveram anomalias parecidas, mas só uma tripulação relatou ao controle de tráfego aéreo. Esse relatório foi registrado em 2 de março, 2 dias antes do acidente. O controlador de tráfego aéreo informou seu supervisor, que repassou o relatório ao gerente de operações do Sistema Nacional do Espaço Aéreo. Na época, as regras da FAA exigiam que, após um relatório de falha no sistema de navegação, um segundo avião precisasse relatar o mesmo problema para que medidas fossem tomadas. Pode parecer estranho, mas faz sentido, pois um relatório pode estar ligado aos sistemas da própria aeronave. O problema, porém, é que essa política também parte do princípio de que há uma quantidade razoável de aeronaves utilizando esse auxílio à navegação para que o acompanhamento possa ser feito rapidamente. Esse não era o caso em Presque Isle, que era um pequeno aeroporto regional. Na verdade, o próximo voo previsto para pousar no aeroporto era justamente o do acidente. Agora, se algum dos outros pilotos que pousaram no aeroporto e perceberam essa anomalia tivesse realmente feito um relatório sobre isso, um aviso aos aeronavegantes, ou NOTAM, teria sido emitido e o sistema de pouso, por instrumentos, teria sido retirado de serviço até que pudesse ser consertado e verificado. Mas como esses relatórios não foram feitos, isso não aconteceu. O que de fato ocorria com o sistema de pouso por instrumentos e qual era a causa da anomalia? O sistema de pouso por instrumentos usa 2 conjuntos de antenas que transmitem lóbulos de sinais de rádio em frequências diferentes. Esses lóbulos são captados pelo receptor do sistema de pouso por instrumentos da aeronave, que, conforme a frequência detectada, indica se ela está alta ou baixa na rampa de planeio, ou à esquerda ou à direita da linha central do localizador. A antena da rampa de planeio, que informa sobre o comportamento lateral da aeronave, fica perto da zona de toque, geralmente próxima às luzes PAP. Já a antena do localizador, que orienta horizontalmente, está além da cabeceira oposta da pista. Sempre que sinais de rádio estão sendo utilizados, há o risco de interferência ou bloqueio desses sinais, e por isso, a área ao redor das antenas deve ser mantida completamente livre. Esse é, na verdade, o motivo pelo qual as aeronaves precisam aguardar mais afastadas da pista no solo quando os procedimentos de baixa visibilidade estão em vigor. A experiência mostrou que a antena da rampa de planeio era sensível a obstáculos, como neve, por isso mantinham a área ao redor livre. Mas, na época, essa orientação não existia para a antena do localizador. Como mencionei, no acidente,
A antena do localizador estava coberta por até 1,5 metro de neve, o que foi comprovado ser suficiente para interromper os sinais e distorcer a orientação do localizador. Assim, essa era a situação enfrentada pela tripulação do voo 4933 da Commute Air, sem saber, na manhã de 4 de março, enquanto se preparavam para voar. A comandante do voo tinha 40 anos e era bastante experiente, com um total de 5.655 horas de voo, das quais 1.044 eram no Embraer 145. Ela começou a sua carreira na Commute Air como copiloto no de Havilland Dash 8 em 2013, após ter deixado a sua companhia aérea anterior, onde havia reprovado em parte do treinamento. Em 2016, ela também recebeu uma carta disciplinar, após a qual concordou em ter seu desempenho monitorado pelos 9 meses seguintes, e durante esse período não pôde ser promovida a comandante. Após esses 9 meses, ela acabou reprovando em sua checagem inicial de habilitação de tipo no Embraer 145 no outono de 2017. Ela foi aprovada na reavaliação e promovida a comandante em seguida. Ela dormiu bem antes do acidente e disse que estava descansada e relaxada antes do voo. O copiloto tinha 51 anos e também era bastante experiente, com 4.909 horas de voo totais e 470 horas neste tipo de aeronave. Ele começou na companhia aérea em julho de 2018, sem problemas de treinamento, mas antes do voo do acidente, ficou em casa gripado e doente. Na noite anterior ao voo, ele se sentiu muito melhor e decidiu viajar de sua casa em Palm Beach, Flórida, para sua base em Nova York. Por atrasos nos voos de conexão, ele foi dormir por volta da 1 da manhã, apenas 5 horas antes de acordar para o serviço no dia seguinte. Além disso, ele ainda estava tossindo e também havia sido diagnosticado com apneia do sono alguns anos antes, precisando dormir com uma máquina de pressão positiva contínua nas vias aéreas, ou CPAP, para controlar sua respiração. Ele não usou essa máquina na noite anterior ao voo porque disse que queria ir para a cama mais cedo. Isso indica que, apesar de relatar se sentir bem ao acordar, ele provavelmente já estava cansado quando o serviço começou. Os pilotos se encontraram na sala da tripulação antes do voo, e seria a primeira vez que voariam juntos. Eles fizeram a preparação pré-voo e viram que a previsão do tempo em Presque Isle era de neve, com ventos fracos com rajadas e visibilidade moderada. Por causa do tempo, eles decidiram levar combustível extra e então passaram a verificar os NOTAMs. Além de um relatório indicando a ação de frenagem média na pista e instruções para contatar o aeroporto, antes da chegada para autorização de pouso, não havia outros avisos nos NOTAMs. O comandante perguntou ao copiloto se queria pilotar o primeiro trecho, o que o surpreendeu, já que normalmente os comandantes preferem essa parte, mas ele ficou satisfeito em aceitar. Depois, fizeram o briefing com o comissário e seguiram juntos até a aeronave para prepará-la para a partida. A aeronave que eles iriam voar era um Embraer 145XR, de 15 anos e sem nenhum defeito técnico registrado. Após o embarque dos 28 passageiros pelo comissário, a porta foi fechada e os pilotos pediram autorização para ligar os motores. Após a autorização do controle de tráfego aéreo, começaram a taxiar e às 10h04, horário do leste, o voo 4933 da Commute Air decolou de Newark e começou a subir para o norte, em direção a Presque Isle. No voo estavam 2 pilotos, um comissário e 28 passageiros. Antes de explicar a sequência do acidente neste vídeo, segue uma mensagem rápida do nosso patrocinador, que permite a produção desses vídeos. Antes de seguir, quero interromper para falar das facas de aço japonês Kamikoto, patrocinadora deste vídeo. Adoro cozinhar e sou exigente ao escolher os utensílios, pois acredito que cozinhar, como voar, exige precisão. Por isso, estou feliz por ter encontrado as facas da Kamikoto. A Kamikoto se baseia em mais de 800 anos de tradição japonesa, aperfeiçoada por gerações de mestres cuteleiros. Cada faca foi meticulosamente feita à mão e inspecionada, e elas vêm com garantia vitalícia, o que significa que a Kamikoto realmente garante a qualidade dos seus produtos. Não é coincidência que chefes com estrelas Michelin
Usem essas facas no mundo todo, tornando-as ideais para as refeições que Sandra, eu e, com sorte, Lucas faremos em dezembro. Também gosto de que as facas venham numa caixa de madeira de freixo resistente, ideal para guardar ou embrulhar como presente de Natal. Kamikoto está oferecendo aos meus espectadores um desconto extra de $50 em qualquer compra usando o código MENTOR. Então, acesse kamikoto.com/mentor para garantir o presente de Natal perfeito para você ou para alguém que você ama e que é apaixonado por culinária. Obrigado, Kamikoto. Agora, de volta ao vídeo. A subida e o cruzeiro desta viagem foram completamente sem incidentes. A tripulação discutia detalhes operacionais do voo quando o copiloto comentou que voou para Presque Isle na semana anterior e teve problemas com o localizador. O comandante ouviu e respondeu que ficariam atentos a isso na aproximação. Quando começaram a se aproximar do topo da descida, o comandante recebeu a atualização do informe meteorológico para o destino, que indicava vento de 090 graus a 5 nós, visibilidade de meia milha em neve moderada e névoa congelante, com nuvens fragmentadas a 1.100 pés. Isso indicava que a visibilidade estava no mínimo exigido para iniciar a aproximação. Dessa vez foi bem diferente da última, quando o copiloto voou para lá com tempo bom. Depois de terminarem de discutir sobre o tempo, o copiloto passou a fazer o briefing da aproximação pelo sistema de pouso por instrumentos que eles iriam realizar pela pista 01, que incluía um mínimo de 678 pés, ou seja, 200 pés acima do aeroporto, assim como o procedimento de aproximação perdida e demais pontos importantes. Assim que o briefing foi concluído, a comandante chamou e solicitou ao controle de tráfego aéreo a descida, sendo posteriormente autorizada a descer a seu critério até 4.000 pés. O controlador também lembrou a tripulação das condições da pista, ainda médias, com cerca de 1/8 de polegada de neve. Durante a descida, a tripulação comentou que, sem torre de controle no aeroporto, precisariam contatar a equipe de manutenção para garantir que o equipamento de remoção de neve já tivesse saído da pista antes da aproximação. Assim que estivessem estabelecidos na aproximação, eles também precisariam transmitir a sua intenção e o tempo estimado de chegada às cegas na frequência comum, para informar qualquer outro tráfego sobre o que estava acontecendo. A tripulação recebeu o aviso de cabine pronta e iniciou a checklist de descida e aproximação enquanto a aeronave passava por 10.000 pés. Eles receberam autorização para prosseguir até um ponto de navegação chamado Korak e descer para 3.200 pés após o que foram autorizados para a aproximação ILS da pista 01. Quando a aeronave iniciou a aproximação, o copiloto ativou o modo de aproximação e navegação, exibindo as agulhas verdes do ILS em seu visor primário de voo. Ele também fez um comentário sobre as agulhas aqui, esperando que elas dessem problema se comparadas às agulhas do indicador GPS rosa, provavelmente se referindo à aproximação anterior que ele havia feito no aeroporto. Esse comentário é interessante, pois mostra que ele sabia e estava preparado para um possível problema com o localizador, tornando o que vai acontecer ainda mais curioso. Nesse momento, ele aparentemente também começou a perceber que estava um pouco alto no perfil, já que fez alguns comentários sobre o uso dos freios aerodinâmicos e que o empuxo estava reduzido ao mínimo. O comandante sugeriu usar flaps para aumentar o arrasto, e o copiloto pediu flaps 9. Nesse momento, o cockpit funciona bem, com bom gerenciamento de recursos da tripulação e procedimentos normais aplicados. Às 11h05, enquanto a aeronave estava se alinhando com o localizador, o controlador de tráfego aéreo de Boston os notificou de que o serviço de radar estava encerrado e os instruiu a contatar a frequência comum de aviso de tráfego no 1228. O comandante repetiu a mensagem, trocou as rádios e informou na frequência aberta que estavam a cerca de 2 milhas náuticas de Fair Rock, prontos para a aproximação final. Um encarregado de manutenção respondeu ao chamado e informou que os veículos de remoção de neve haviam deixado a pista, que estava livre. O comandante disse que faltavam cerca de 4 minutos para a chegada. A equipe de remoção de neve havia reduzido a quantidade de neve na pista
tanto quanto era humanamente possível, mas ela ainda estava coberta por uma fina camada na maior parte da superfície. No entanto, havia trechos de asfalto visível, cerca de 20% da pista. E isso é importante porque, em condições como essa, onde tudo está muito branco, um pouco de asfalto preto pode ser fundamental para estabelecer contato visual com a pista. Ao capturar a rampa de planeio, o piloto baixou o trem de pouso, ajustou o flap 22, confirmou o mínimo correto e selecionou 3.000 pés no painel de controle de modos para uma possível arremetida. O copiloto pediu flap 45 e a checklist de pouso, e quando a aeronave chegou, a 1.000 pés do solo, estavam totalmente estabilizados, com todas as checklists feitas e tudo parecia normal. Isso também incluía o sinal do sistema de pouso por instrumentos, que eles estavam seguindo em direção à pista. Ele estava perfeitamente centralizado. Às 11 horas, 8 minutos e 28 segundos, a comandante informou que tinha contato visual com o solo, ou seja, ela conseguia ver o chão abaixo, mas ainda não a pista. Esse aviso é comum para tranquilizar o piloto sobre a visibilidade, indicando que logo verá a pista. A comandante perguntou ao copiloto se queria as luzes de aproximação acesas. Agora, essa é uma pergunta um pouco estranha, considerando as condições meteorológicas marginais em que eles estavam voando, mas o motivo pelo qual ela perguntou isso foi porque ela teria que ativar as luzes remotamente, devido à ausência de uma torre de controle de tráfego aéreo. Essa torre faria isso normalmente, mas aqui não havia nenhuma. Em vez disso, as luzes de aproximação eram ativadas pelo piloto ao pressionar o botão de transmissão do rádio em uma frequência separada de 5 a 7 vezes, dependendo da intensidade das luzes que eles precisavam. Mais cliques significavam maior intensidade. O copiloto confirmou que queria as luzes e lembrou ao comandante da frequência um 2,6. O gravador de voz do cockpit registrou o que pareciam ser 5 cliques, mas a investigação não confirmou se o comandante ativou as luzes de aproximação, já que o pessoal em solo afirmou que as luzes estavam apagadas. Entre o tempo 11 horas, 9 minutos e 20 segundos e nos 13 segundos seguintes o comandante anunciou 500, 400 e 300. Depois, o copiloto desligou o piloto automático e o alerta de proximidade do solo soou. Approaching minimums. Agora, aqui é muito importante destacar algumas coisas. Para seguir abaixo dos mínimos, ambos os pilotos precisam de referências visuais suficientes para pousar com segurança. Isso geralmente significa ver a pista ou parte das luzes de aproximação, o suficiente para dar referências visuais na orientação do pouso. Para isso, o piloto monitorando deve anunciar pista à vista antes dos mínimos, permitindo ao piloto em comando tempo para olhar para fora e fazer a transição dos instrumentos para as referências externas antes de atingir os mínimos. Se não houver referências visuais suficientes nos mínimos, a arremetida é obrigatória. Depois, qualquer piloto pode pedir arremetida se perder contato visual com a pista. O chamado de arremetida deve ser cumprido imediatamente. O que ocorreu nesse caso foi que, após o chamado de mínimos, o comandante disse: "Pista à vista, está vendo?" O copiloto respondeu: "Sim, estou vendo algo que parece uma pista ali na frente." Isso não soa como algo que um piloto com visão clara da pista diria, certo? Na verdade, o copiloto não via nada. Era apenas branco sobre branco do lado de fora da janela, com a neve soprando sobre o para-brisa. No entanto, à medida que continuavam descendo, ambos os pilotos de repente começaram a ver alguma coisa. O problema era que o que eles estavam vendo não era bom. Bem à frente deles, uma torre de algum tipo começou a aparecer e estava alarmantemente próxima deles. O copiloto puxou o manche para evitar bater na torre, e ao fazer isso, a velocidade começou a cair. O comandante alertou sobre a velocidade e pediu para subir. Exatamente quando o vibrador do manche, o aviso de stall da aeronave, foi ativado brevemente. O comandante então ordenou arremetida, arremetida, e o copiloto confirmou: "Sim, arremetendo, toga, checar empuxo, flap 9. A aeronave subiu e, no início da arremetida, o copiloto se desculpou e explicou ao comandante o que achava ter ocorrido. Enquanto ele fazia isso,
A aeronave parou de subir, acionando alguns avisos do sistema de aviso de proximidade do solo e um alerta de cautela associado. Enquanto isso acontecia, o trem de pouso ainda não havia sido recolhido, e outro aviso sonoro foi emitido destacando este fato. A arremetida não foi bonita, e a comandante sabia disso, mas só falou sobre o assunto após estabilizar a aeronave a 3.000 pés e ativar o piloto automático. Agora, isso serve como um bom exemplo de algumas coisas. A primeira é o quanto é importante estar mentalmente preparado para executar uma arremetida, caso você não tenha referências visuais suficientes ao atingir o seu mínimo. Toda aproximação deve ser mentalmente planejada, prevendo uma arremetida, e todo pouso deve ser considerado um bônus. Tentar contato visual abaixo dos mínimos, e em más condições, pode causar sérios problemas, como ocorreu com essa tripulação. Outra lição é a importância de manter o cockpit estéril, especialmente em manobras complexas como arremetidas. Siga os procedimentos operacionais padrão e, mesmo achando o motivo da arremetida bobo, só discuta após concluir a aproximação perdida e a carga de trabalho diminuir. Agora, se você quiser mais dicas como essa, certifique-se de que está inscrito neste canal. Assim que a aeronave foi estabelecida na órbita de espera, conforme o procedimento de aproximação perdida publicado, a comandante chamou a frequência do aeroporto para informar sobre a aproximação perdida, mas não obteve resposta. Ela contatou o controlador de aproximação de Boston, relatou o ocorrido e pediu vetoração radar para nova aproximação. Os pilotos, então, começaram a discutir a aproximação e o que poderia ter acontecido, e o comandante perguntou ao copiloto se ele havia perdido o localizador, ou seja, se ele havia começado a se afastar da linha central após desconectar o piloto automático, e ele respondeu que achava que não. Ele disse que provavelmente deixou de olhar para os instrumentos e começou a olhar para fora cedo demais, e que ficou confuso com o que viu. Ele achou que tinha visto a pista, mas depois decidiu que aquilo podia não estar certo. Ele disse que estava tudo branco sobre branco lá fora, e o comandante concordou com isso, porque a neve no solo, na pista e no ar, combinada com o nevoeiro e a luz do dia, deixava tudo extremamente branco. Curiosamente, não parece que os pilotos relacionaram a aproximação anterior do copiloto e os problemas com o localizador enquanto isso era discutido. Na realidade, a aeronave havia seguido o localizador corretamente, mas, como discutimos antes, o localizador estava levando a aeronave várias centenas de pés para a direita da pista. É provável que o que os pilotos realmente viram e interpretaram como sendo a pista era a área entre a pista e a pista de táxi principal, já que teria um formato retangular longo. A torre que ambos viram e evitaram provavelmente era um mastro de sensor de vento de 30 pés de altura, localizado à direita da pista e quase 1.000 pés além da cabeceira da pista. O copiloto afirmou que ficaria mais tempo nos instrumentos na próxima aproximação, e o comandante concordou. Ela perguntou se ele estava bem para voar a aproximação, e ele disse que sim. Ambos concordaram que, se nada vissem na segunda aproximação, iriam para o aeroporto alternativo e tinham combustível suficiente, então isso não seria um problema. Quero enfatizar que a solução para a dificuldade de enxergar nos mínimos não é passar mais tempo nos instrumentos. Se algo estiver errado, ou você não enxergar o suficiente, ao atingir os mínimos, não importa realmente o motivo, você simplesmente arremete. Essa discussão dos pilotos sobre ficar mais tempo nos instrumentos pode indicar certa obsessão de chegar ao destino. É quando você faz de tudo para alcançar um objetivo que talvez nem seja apropriado de ser alcançado. Também é importante aqui falar sobre outro fenômeno psicológico, que é algo chamado viés de confirmação. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural de tentar encontrar padrões em coisas que não entendemos, e muitas vezes fazemos isso de uma forma que confirma a nossa ideia original do que está acontecendo. Um bom exemplo é o que acabou de acontecer. O viés de confirmação já fez pilotos realizarem aproximações visuais no aeroporto errado, convencidos de que certos pontos de referência indicavam o aeroporto correto. Se for vítima do viés de confirmação, seu cérebro levará tempo para notar o erro, e esse tempo falta quando está a 200 pés do solo,
numa aproximação com mau tempo. O comandante anunciou aos passageiros e falou com a tripulação de cabine. Ela informou que iriam tentar uma segunda aproximação e, depois disso, enquanto o copiloto preparava a aeronave para outra aproximação, ela finalmente conseguiu entrar em contato novamente com o pessoal de manutenção da pista e contou o que havia acontecido. Ela também pediu a confirmação de que o sistema de iluminação de aproximação estava ligado e no máximo de brilho. O gerente de manutenção disse que a pista estava livre e ligaria as luzes como solicitado. A aeronave foi então vetorizada para outra aproximação e às 11h25 recebeu novamente autorização para a aproximação ILS na pista 01. A tripulação configurou a aeronave como antes e às 11h20 e 6h51 iniciou novamente a descida pela rampa de planeio. O comandante voltou à frequência comum e anunciou a aproximação final a 4 milhas. Tudo parecia normal. A aeronave estabilizou a 1000 pés e, ao passar por 500 pés, o comandante anunciou e o copiloto respondeu: "Autorizados a pousar, eu fico nos instrumentos. Você olha para fora", mais uma vez, reforçando o plano que eles haviam discutido anteriormente. O comandante anunciou 400 pés e disse ao copiloto para manter o piloto automático até pelo menos 200 pés. O aviso de 300 pés foi feito e às 11h28 e 27 o comandante anunciou: "200, desligue o piloto automático". O copiloto respondeu: "Desligado", e desconectou o piloto automático. O gravador de voz da cabine registrou em seguida "I" do GPWS, com o comandante anunciando 100 entre os alertas. 2 segundos após o anúncio dos mínimos, o comandante disse: "Pista à vista, 12 horas". Segundos depois, o copiloto respondeu: "Vou seguir nos diretores de voo, porque ainda não vejo". Isso já indicava claramente que a arremetida deveria ter sido a única opção válida naquele momento. Mas o comandante respondeu: "Continue", repetidas vezes, indicando que o copiloto deveria focar nos instrumentos, que, como sabemos, estavam com indicações erradas. Enquanto eles desciam esses últimos 200 e poucos pés, os pilotos novamente avistaram aquela torre, que já tinham visto antes, mas desta vez, em vez de arremeter, o copiloto apenas reduziu um pouco a razão de descida para passar por cima da torre. Exames posteriores do mastro do sensor de vento revelaram danos no topo, provavelmente causados por impacto com a aeronave durante o sobrevoo do local. Uma tripulação treinada deveria saber que tal obstáculo não surge numa trajetória correta de aproximação para a pista, mas o viés de confirmação pode ser muito forte. Às 11h28 e 53 o comandante disse: "Que diabos é isso?" E o copiloto disse: "Eu não sei o que estou vendo", seguido pelo impacto da aeronave com solo 3 segundos depois, com uma força de 3,35 Gs. A neve cobriu o para-brisa, zerando a visibilidade enquanto o nariz da aeronave era pressionado para dentro. O trem de pouso principal esquerdo foi arrancado, lançado para trás e danificou a lateral antes de ficar preso entre a aeronave e a nacelle do motor esquerdo. A aeronave finalmente parou a cerca de 70 metros à direita da borda da pista e a 1.100 metros da cabeceira da pista, na área coberta de neve entre a pista e a pista de táxi principal. Após a parada da aeronave, o comandante notou sangramento na cabeça do copiloto. Ela perguntou se ele estava bem e logo acionou os interruptores de incêndio dos motores para desligá-los. Em seguida, ela pediu aos passageiros para ficarem sentados e pediu ao copiloto que a ajudasse a executar o checklist de desligamento dos motores, o que ele fez. Na traseira da aeronave, a tripulação não ouviu nada dos pilotos, mas os escutava conversando pela porta. Ela pediu aos passageiros que ficassem sentados e caminhou pela cabine para verificar como estavam. Todos ficaram abalados, mas sem feridos graves. Ao voltar à frente da aeronave, o comandante abriu a porta da cabine de comando e informou que fariam a evacuação. Abriram a porta e foram recebidos pelos bombeiros que vieram ajudar. O copiloto saiu primeiro e depois os passageiros desembarcaram, caminhando até o terminal, onde uma estrutura na neve os esperava para evitar que cruzassem 1,5 metros de neve. No fim das contas, todos sobreviveram ao acidente,
com apenas 3 pessoas sofrendo ferimentos leves, e isso deve ser considerado um resultado absolutamente fantástico. O acidente foi causado pelo fato dos pilotos continuarem a aproximação abaixo do mínimo estipulado, sem terem identificado a pista de modo seguro. Isso aconteceu por viés de confirmação quando a comandante pensou ter visto a pista, mas era uma área retangular entre ela e a pista de táxi principal. A comandante demonstrou mau julgamento ao instruir o copiloto a continuar voando pelos instrumentos abaixo dos mínimos e não arremeter ao não avistarem a pista. O fato do copiloto provavelmente estar fatigado também pode ter impactado sua tomada de decisão. O relatório destacou que pilotos já haviam notado a anomalia do localizador, mas não enviaram o relatório formal de segurança, o que impediu que o problema fosse corrigido a tempo. Vários relatórios foram posteriormente apresentados por esses mesmos pilotos após o acidente ter ocorrido. Um teste do sistema de pouso por instrumentos foi realizado e constatou-se que o localizador estava desalinhado mais de 200 pés à direita. Após limpar a neve ao redor da antena do localizador, o teste mostrou que o sistema de pouso por instrumentos funcionou perfeitamente. Isso levou a novas orientações da FAA sobre remoção de neve, limitando a 2 pés a altura ao redor de antenas de localizador. A Community Air também alterou vários procedimentos após o acidente. Para mim, essa história foi interessante por alguns motivos. Isso realmente mostrou como é importante para todos nós falarmos se virmos algo de errado ou fora do lugar. Um relatório seu, não importa em qual setor você trabalhe, pode ser o que impede que um futuro acidente aconteça. Isso, novamente, mostrou como a escolha de pilotos, o treinamento e o gerenciamento de recursos da tripulação são realmente importantes. Assista a este vídeo interessante ou veja a playlist para maratonar mais vídeos de acidentes e incidentes. Por favor, considere se inscrever no canal se você acha que merecemos. Isso realmente ajuda o canal. Muito obrigado e tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.